Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia. Quantos estão com expectativa nessa noite? Senhor, nós te damos graças, Pai. Obrigado, Pai, por mais uma noite de grandes oportunidades de aprendermos e conhecermos mais a Ti. Pai, fala conosco novamente nessa noite, através do Seu Espírito, através da Sua palavra. Nós reverenciamos, sim, Pai, a Sua presença nesse lugar. E não queremos, Pai, de maneira alguma, desperdiçar esse momento. Não queremos, Pai, de maneira alguma, menosprezar a Sua presença. Pois a Sua presença é santa, assim como nós cantamos aqui agora, Santo, Santo é o Senhor. E na Sua presença santa nós precisamos estar com reverência. Pai, eu me coloco diante de Ti agora com temor e tremor pela Sua presença. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais Te buscar, Te conhecer e viver uma palavra de acordo com o que está escrito. Viver uma vida de acordo com o que está escrito na Tua palavra. Pois assim o desejamos. Pois assim nós queremos, Pai, dia após dia, contemplar a Sua beleza, contemplar a Sua grandeza, mas também, Pai, nós desejamos ver a manifestação da Sua gloriosa presença, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Está bem aí para frente? Aleluia, glória a Deus. Amados, nós estamos falando esses dias sobre o temor do Senhor, amém? Quantos aqui têm temor no seu coração? Irmãos, eu confesso que eu estou impactado com as revelações que o Senhor tem trazido ao meu coração sobre o temor do Senhor. Eu confesso que fui direcionado, guiado pelo Espírito Santo, e Ele está aqui nesse momento. E nós queremos sim ter um máximo de atenção, zelo, cuidado, reverência na presença do Senhor. Nós sabemos e cremos sim que o Senhor Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas existem lugares em que Ele gosta de se manifestar. Ele gosta de manifestar a sua glória, Ele gosta de manifestar o seu poder. Mas, amados, Deus, sendo tão zeloso, cuidadoso, Ele preparou meios pelos quais Ele pode manifestar essa glória e esse poder, sem trazer danos para mim e para você. Amados, você pode até viver uma vida alheia, sem nunca desejar a manifestação da glória de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você está muito, mas muito contrário à vontade dEle. Porque a vontade dEle é de manifestar a glória dEle para nós. Pastor, mas por que Deus quer criar? Ou por que Deus quer manifestar a sua glória para nós? Pois foi para isso que Ele nos criou. Para que nós pudéssemos presenciar, viver na presença dEle, na glória dEle. Amém, amados? Deus não nos criou para viver distante. Deus criou para que nós tivéssemos comunhão com Ele. E essa comunhão com Deus é tudo em comum da parte dEle, não da nossa parte. Se bem que quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeitos. E por isso nós podíamos estar tranquilamente na presença do Senhor, porque éramos perfeitos. Mas uma vez que nós pecamos, uma vez que o pecado veio, Ele impossibilitou de estarmos na presença gloriosa do Senhor de qualquer jeito. Mas para isso Deus providenciou recursos, meios pelos quais nós podemos desfrutar dessa presença gloriosa, dessa manifestação do seu poder, poder contemplar, poder receber, celebrar sem sofrer nenhum dano. Amém? Você se alegra com isso, irmãos? Então eu comecei a me perguntar, e muitas pessoas podem também fazer isso, se perguntar por que Deus quer se manifestar para mim. Por que Deus quer manifestar a sua glória para a humanidade? Pois foi para isso que Ele criou. Para que Deus
fosse Deus, ele precisava de nós. Deus é amor? Se Deus não tivesse quem amar, ele poderia se denominar como amor? Não. Para que ele se denomine como amor, ele precisa ter alguém para amar. Por isso ele criou nós. O propósito de Deus nos criar foi simplesmente para nos amar. Amar, amar, amar o tempo todo. O tempo todo nos amar. Mas uma vez que nós pecamos, ficamos separados. E aquilo que Deus criou, né, para o qual nós nos criou, ficou impossibilitado de fazer. Mas Deus, ele quer. E ele já fez várias e várias vezes, quando nós vimos lá desde o início da humanidade, até hoje, Deus se movendo e fazendo algo para que pudesse trazer de volta a humanidade ao lugar de relacionamento. Relacionamento. Comunhão com o Senhor. Amém? E aí, nesses dias, nós estudando um pouco sobre o temor do Senhor, não dá para esgotar. A dificuldade mesmo é de resumir o que falar em um culto. E nós vimos que Deus, para poder manifestar, o princípio mesmo é a manifestação da sua glória. E para isso, a primeira coisa que Deus sempre faz é o quê? Trazer uma ordem divina, trazer um conserto, trazer ajeitar das coisas para que ele possa se manifestar sem trazer nenhum dano para nós. Agora, uma vez que ele estabelece isso, uma vez que essa ordem acontece, agora Deus manifesta a sua glória. Mas uma vez que Deus manifesta a sua glória, nós precisamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado com o julgamento que podemos sofrer na presença da glória do Senhor. Então, pastor, a glória de Deus não é uma coisa boa. É sim, irmãos, é boa, mas é tão boa que o que é ruim não pode estar na presença. Amém? Diga, a presença do Senhor é tão boa que o que é ruim não pode permanecer na presença dele. Por isso, nessa noite aqui, eu declaro em nome de Jesus, que tudo aquilo que esteja ruim nas nossas vidas, tudo aquilo que possa ainda estar em desalinhamento com a palavra, com a vontade de Deus, que possa cair por terra, que possa ser dissipado nessa noite. Porque eu creio, irmãos, que nós não estamos num culto qualquer, nós estamos num culto da presença do Senhor. Sabe, irmãos, e isso nós precisamos prestar atenção. Quando Deus criou a humanidade, estava na sua perfeição. E Deus se manifestava todos os dias. Todos os dias o Senhor vinha para se manifestar para o homem. Relacionamento. Mas aqui, quantos lembram do que foi que Deus disse para Adão? Não coma, porque se comer, certamente o quê? Morrerás. O que aconteceu? Foi fatal. Ei, pega pelo Espírito. Foi fatal. Por que foi fatal? Porque a presença, a glória do Senhor era poderosa. E a irreverência na presença do Senhor trouxe para o homem morte espiritual. E talvez você já esteja se perguntando, e por que que hoje nós pecamos e não morremos instantaneamente? Por causa da misericórdia do Senhor. Através do seu Filho Jesus, hoje nós podemos estar na presença do Senhor e sem sofrer tantos danos por conta do sangue de Jesus, que nos cobre. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do próprio Filho. Amém? Então, nessa noite eu vou encerrar esse mês falando sobre o temor do Senhor. E hoje eu vou falar sobre julgamento. Hoje eu vou falar sobre uma oferta irreverente. Hoje eu vou falar sobre uma oferta com irreverência. E uma vez que a presença do Senhor é manifesta, e você tenta oferecer algo ao Senhor de maneira irreverente, você está correndo um grande risco. Nós estamos correndo um grande risco. Amém? E quando se fala de oferta, irmãos, nós precisamos entender que não está relacionado apenas a dinheiro e não está relacionado apenas a coisas. Amém?
Quando fala de oferta, fala de oferecer algo a Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre o cuidado que nós devemos tomar ao oferecermos qualquer coisa de nós mesmos para Deus de qualquer jeito, sem reverência na presença do Senhor. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso e nós precisamos nos atentar para isso. Ah, pastor, mas eu acredito que não é tão bem assim não, porque eu vejo as pessoas com irreverências perante do Senhor e não vejo de nada acontecer. Esse é um dos maiores problemas, chamado engano. Amém? Eu não sei se alguém lembra aqui, no culto passado, eu falei que o julgamento ele pode até ser adiado, mas ele não será cancelado. A não ser que haja arrependimento a tempo. E arrependimento não é remorso, é mudança. É parar de fazer aquilo que você continuava a fazer todos os dias e, tá vendo aí? Nada me aconteceu. Uma hora a coisa dá errado. E amados, eu vou dizer uma coisa para você. Deus não quer isso para mim e para você. Deus não quer que a glória dele se manifeste e danos venha para mim ou para você. Ele quer que nós desfrute da presença dele. Ele quer que nós venhamos à presença dele e desfrute da presença dele. E para começar a falar sobre isso, eu vou tentar resumir aqui hoje sobre oferta, com irreverência. E nós falamos de alguns pontos que todo mundo já conhece. Mas, amados, me fala muito também sobre aquilo que nós falamos aqui, que oferecemos um louvor, nós oferecemos um culto ao Senhor. Mas como nós estamos oferecendo esse culto? Como nós estamos oferecendo esse louvor? Sabe, irmãos, nós precisamos ter o temor do Senhor dentro de nós. Nós precisamos ter o temor. Vir a um lugar como esse, ou seja lá onde for que você decida ir para a presença do Senhor, ir com reverência. Mas principalmente num ajuntamento, porque quando se junta eu e você e mais alguns, no desejo de receber do Senhor, desejando a manifestação do poder dele, e a Bíblia diz que ele se manifesta onde ele é desejado. Então, irmãos, por conta de 1, 2 ou 3 ou mais, Deus pode manifestar o seu poder. E alguns que possam estar nesse lugar, irreverentemente, vão sofrer danos. E é inegável isso, porque a palavra do Senhor deixa bem claro. Deus é tão bom que Ele faz questão de deixar isso bem claro para mim e para você. Então nós vemos ao longo da história, começando a falar lá por Adão e Eva, por conta da irreverência, a glória do Senhor estava ali manifesta o tempo todo no jardim. Deus vinha sempre com a sua presença, e quando eles pecaram, instantaneamente eles morreram espiritualmente. Mas eu quero começar a falar de um relato que tem de uma primeira oferta. Eu não vou nem abrir, mas nós vamos falar de alguém que sofreu julgamento. É o que está escrito lá em Gênesis capítulo 4, da oferta de Caim. E, amados, uma das coisas que nós precisamos prestar atenção, que o nosso Deus não é como os outros deuses aí. Você sabe como é que as pessoas ofertam aos outros deuses? Eles vão lá e colocam em um lugar a oferta e deixam lá. No dia que ele quiser, na hora que ele quiser, ele vai lá buscar. Tem algumas oferendas que são no mar. Bota lá e a água vai levando para eles encontrar lá onde eles quiserem. Porque esses deuses, eles não querem relacionamentos. Eles não querem relacionamento. Mas o meu e o seu Deus, Ele não quer apenas a sua oferta. Ele quer a mim e quer a você. Você se alegra com isso, irmãos? Deus não está interessado, e isso, amados, para mim foi maravilhoso quando eu entendi isso aqui. Digo, uau, porque Deus, Ele não está interessado apenas na sua oferta. Ele está interessado na sua oferta, mas está interessado também em você e como você oferece essa oferta. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não se agradou
nem de Caim e nem da sua oferta. Se Deus, amados, não tivesse interessado por Caim, Deus podia botar, ou Caim podia botar a oferta dele lá e ir-se embora, e na hora que Deus quisesse, Deus ia lá receber a oferta. Eu vejo isso, irmãos, com os dízimos. Por que Deus diz assim? Por que na Bíblia não está escrito, mande os dízimos à casa do Senhor? O que é que a Bíblia está escrito? Trazei-o. Ou seja, Deus quer que você ofereça a Ele, que Ele receba da sua própria mão, oh aleluia, mas que Ele possa ter comunhão com você. Deus é um Deus que quer comunhão com você, porque se fosse assim, Ele não precisava ter esse zelo e esse cuidado. Olha, traga e bote lá, que depois eu vou lá ver o que você deixou. Não, irmãos, não. Se você tem algo a oferecer ao Senhor, saiba que Deus hoje inaugurou um novo e vivo caminho para que você possa ir até lá e oferecer. Irmãos, como era que o sacerdote oferecia sacrifício? Com temor. Sim ou não? E hoje, como é que você está oferecendo o sacrifício a Deus? Com ou sem temor? Porque havia toda uma expectativa e todo um zelo e todo um cuidado para que o sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Esse caminho foi aberto para mim e para você, mas nós podemos chegar lá de qualquer forma? Não. De jeito maneira. De jeito nenhum, amados. Então hoje, nós vamos falar um pouco sobre isso, para que nós venhamos a aprender que Deus, Ele quer que nós venhamos à presença dEle para oferecer algo, mas que venhamos com reverência, com temor pela presença dEle, considerando quem Ele é, o que Ele pode fazer, o quão poderoso e puro que Ele é. Amém? O apóstolo Pedro, ele fala em uma das suas cartas, lá em 1 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo 15 e 16. Aleluia. Ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tomai-vos santos também, vós mesmo em todos os vossos procedimentos. Diga, em todo vosso procedimento. Ou seja, em todo procedimento que nós venhamos a fazer ao Senhor, nós precisamos, tornar-vos santos, porque Ele é santo. E aí ele vai dizer, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Aqui está falando de santidade, irmãos. E nós sabemos que hoje nós não andamos em total santidade. Nós estamos dia após dia nos santificando pela palavra, no Senhor. Mas, amados, o que hoje nos guarda, o que nos segura é a reverência, o temor a Deus. A forma como nós nos apresentamos diante do Senhor é que vai nos garantir de que nós podemos entregar algo a Deus, Ele receber, se agradar com aquilo que nós entregamos, mas se agradar também conosco. E quantos aqui sabem o que vai acontecer quando Deus se agradar de você? É o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aqueles que amam e que se aproximam de Deus, precisam saber, entender que Deus é recompensador, galardoador. Então, amados, quando nós viemos ao Senhor entregar alguma coisa a Ele, e Ele se agrada de mim, e se agrada daquilo que nós entregamos, nós vamos receber recompensa. Amém? Você se alegra com isso? Aleluia. E aí, amados, nós vemos a história, à luz da palavra, esse primeiro relato de Caim. Isso sempre me chamou a atenção, porque eu me perguntava, inclusive a Bíblia diz que ele foi o primeiro a fazer, sim ou não? Foi o primeiro a fazer, ele levou a oferta primeiro do que Abel. Ele levou primeiro, é o que está relatado lá. Mas o Deus não se agradou. E Deus disse algo para ele, depois ele disse, se fizeres bem,
não é certo que será aceito? Então existe uma forma de nós fazermos isso, amém? Mas hoje eu quero falar um pouco sobre uma outra oferta que virou notícia internacional, amém? Então nós percebemos, amados, que Deus ele vem trabalhando para revelar a sua glória, e um dos tempos onde Deus manifestou a sua glória mesmo de forma poderosa é no tempo da igreja, através de Jesus. Lá em Atos, capítulo 2, nós vemos a manifestação da sua glória. Deus derramou da sua glória sobre um povo que começou a igreja. Jesus, ele preparou aqueles 12, mandou que eles fossem para Jerusalém e que aguardasse a descida do Espírito Santo sobre eles. E a presença do Senhor desceu sobre ele. Deus se manifestou de forma poderosa naquele dia, na vida daqueles homens. E nós podemos ver o relato no livro de Atos. Mas aí, o tempo havia passado, desde o dia de Pentecostes, a igreja havia provado os benefícios da presença de Deus e todo o seu poder que nós conhecemos nos relatos que estão lá em Atos. E nós vemos ali a história que multidões eram salvas, outros eram curados e libertos, ninguém passava necessidade, amém? Por que ninguém passava necessidade? Pois todos compartilhavam o que tinham com aqueles que tinham posses, vendiam e traziam a renda perante aos apóstolos para que eles pudessem distribuir com toda a igreja. E aí nós vamos ver um relato aqui no capítulo 4 de Atos. Abra lá, por favor. Atos capítulo 4. Nós vamos entrar na mensagem agora, amém? Atos capítulo 4, no versículo de número 36. E o 37 nós vamos ler agora. Na verdade, nós vamos ler do 34. Atos 4, a partir do 34. Eu estou lendo na revista atualizada. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Você percebe que nenhum é nenhum? Que igreja poderosa é essa, irmãos? Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as trazia os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então nós vemos aqui, amados, a oferta de um estrangeiro, alguém que não era de Jerusalém, alguém que era de um lugar chamado Chipre, mas ele vende as suas terras, ele vende as suas propriedades e ele traz todo o dinheiro e lança nos pés dos apóstolos. E nós vemos aqui, amados, algo que essa oferta ela vai provocar, o que ela vai fazer. Eu acredito que no meio de tantas pessoas fazendo isso, amados, essa oferta ela chamou a atenção. Porque a Bíblia diz que não havia necessidade entre nenhum daqueles. Porque todo mundo vendia suas casas, vendia o que tinha e traziam para os apóstolos administrarem. E eles faziam isso e iam distribuindo conforme a necessidade de algum. Então percebe-se que era comum se ver muitas ofertas chegando para os apóstolos. Mas uma oferta aqui dada por Barnabé, essa oferta ela causou algo diferente. Eu acredito que provocou algo para aquele povo ali e chamou um pouco a atenção. Eu não vejo que talvez Barnabé tenha feito isso proposital, mas a palavra do Senhor está dizendo que ela provocou isso. E aí quando nós vamos ler a história um pouco, amados, os historiadores dizem que Chipre era uma ilha abundantemente abençoada pelos recursos naturais, famosas por suas flores e frutas.
O vinho e o óleo eram produzidos em abundância. Havia uma reserva de pedras preciosas variadas, mas sua principal fonte de riqueza eram as minas e florestas. Havia muita prata, cobre e minas de ferro. Esse era um país transbordante de riqueza natural. Então, se alguém possuísse uma terra nesse lugar chamado Chipre, com certeza era uma terra muito valiosa. Sim ou não? Quando a gente entende um pouco o contexto cultural e o que a palavra às vezes nos fala de uma forma resumida, mas às vezes aquilo que na palavra a gente percebe ali que provocou, a gente precisa analisar e contextualizar também com outras coisas para vermos o que aconteceu. E aí diz que ele veio, imagina agora esse quadro, né, um levita rico chamado Barnabé, ele vende toda a sua terra e ele traz e lança aos pés dos apóstolos toda a sua renda que ele obteve com aquela terra. E aí o que nós vamos prestar atenção é o que está escrito agora no capítulo de número 5. Vá lá para o capítulo número 5. Barnabé vende a sua terra, traz a oferta e lança aos apóstolos. E aqui no capítulo 5, no versículo 1, nessa versão revista e atualizada, ela começa dizendo entretanto. E essa palavra entretanto, ela já vem meio como uma sentença. Porque, ou seja, por conta do relato do capítulo 4, por conta do que aconteceu no capítulo anterior, aí a Bíblia vai dizer: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? Estaria em teu poder? Não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Quantos percebem o que está acontecendo aqui? Eu acredito, irmãos, que Ananias, possivelmente Ananias e Safira, eles foram dos primeiros cristãos ali no dia de Pentecostes, onde eles presenciaram aquela manifesta presença do Senhor, aquela presença gloriosa do Senhor que desceu ali naquele lugar. Eu acredito que eles foram também dos que testemunharam, sabe, aquela pregação poderosa de Pedro, onde, 8.000 vidas foram alcançadas em um dia só para Jesus, e a igreja teve aquele crescimento abundante, e isso só se acontece, isso só é possível pela manifestação da glória de Deus. Amém? Naturalmente falando, nenhum homem é capaz de fazer isso. Não foi Pedro que fez aquilo dali, mas a presença gloriosa do Senhor, porque eles estavam debaixo daquela presença. A mensagem de Pedro alcançou aquele número tão grande de pessoas. Mas aqui esse homem agora, ele percebe, porque o que está escrito no capítulo 5, no versículo 1, entretanto havia um homem chamado Ananias. E amados, eu acredito que esse homem, provavelmente ele já tinha sido muito generoso, ele já tinha também abençoado muito, porque o costume ali agora era esse, que todo mundo vendia o que tinha e trazia para os apóstolos. Mas eu acredito que eles deveriam ter também uma propriedade muito valiosa, que nesse momento foi provocado pela oferta de Barnabé. E aí eles vão lá, vendem, mas infelizmente eles permitem que algo aconteça no coração deles. Um marido e uma esposa que deixa o diabo maquinar no seu coração. Porque a palavra desígnio aqui também é
conhecida como maquinação. Eles deixam o diabo maquinar no seu coração para que eles mintam perante a Deus. Mas o que é que estava acontecendo? Acho que as coisas vinham acontecendo e foram se familiarizando, foram se acostumando. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Com o todo dia. Com o sempre. É sempre a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa. Deus não é sempre a mesma coisa. A presença do Senhor não é sempre a mesma coisa. E eles foram se acostumando com isso a ponto de, nesse dia aqui, eles esqueceram aquilo que estava acontecendo com os apóstolos. Amados, para mim só me faz lembrar isso, que eles esqueceram. Eles foram enganados do que estava sobre a vida daqueles apóstolos. Foram com irreverência. Foram com irreverência, porque o próprio texto relata isso aqui. No verso 3, o Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Quem foi que encheu o coração de Ananias? Satanás. Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? Então, amados, veja que o problema aqui não foi a quantia que Ananias reservou. O problema não foi quanto Ananias trouxe para a presença do Senhor. O problema aqui foi como ele trouxe o que ele estava tentando passar de imagem. É claro, irmãos, a gente não precisa espiritualizar muito para entender o que é que estava acontecendo aqui. Ele viu Barnabé ofertar, fazer uma oferta muito grande, diz: oxente, agora não, nós não vamos ficar por baixo não. Olha, está vendo aquela terra maravilhosa que nós temos ali? Nós vamos vender ela, todo mundo vai saber que nós vendemos, e nós vamos dizer perante a igreja que vendemos por tal valor, e esse valor nós vamos depositar lá todinho aos pés dos apóstolos, e nós vamos ficar, com essa aparência de que realmente nós estamos também sendo maiores do que aquilo. Porque o que eu vejo é isso aqui, amados: o diabo conseguiu com isso provocar, porque tem gente que não dá, mas tem gente que gosta de concorrer, e Deus não gosta de concorrência, amém? Deus quer reverência por ele. E o problema aqui, Pedro não questionou por que ele não estava dando todo. Pedro não questionou porque ele guardou uma certa quantia. Inclusive, ele faz questão de dizer: não era teu a parte que reservasse? Qual o problema nisso? Mas o problema foi a irreverência, a mentira na presença do Senhor. E isso aqui, irmãos, para mim, isso fala algo muito sério. Muito, mas muito sério. Mas muito sério. Vamos continuar lendo o texto? Verso 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo o quê? Grande temor a todos os ouvintes. Deus podia preservar a vida de Ananias? Podia, porque ele é poderoso. Mas ele foi irreverente, de tal ponto que Deus não podia mais adiar esse julgamento, para que a igreja não enveredasse na falta do temor. Na verdade, a igreja já estava um pouco, porque agora diz que quando ele caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E amados, essa palavra expirou aqui morreu mesmo. Ananias caiu e morreu instantaneamente. Aqui não deu tempo, não teve mais tempo para nada. A irreverência foi muito grande aqui. Duas coisas eu percebo aqui, completamente contrária à outra. Eu percebo que a glória estava grande, mas eu percebo também que a irreverência foi grande. E Deus, amados, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele deu uma oportunidade para Ananias. Porque Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele exortou aquele homem ali, disse: rapaz, por que tu deixou Satanás encher o teu coração? E ele poderia parar ali e dizer: não, de fato eu falhei, eu pequei, deixa eu me consertar aqui perante ao Senhor. Senhor, eu me arrependo, eu maquinei, deixei o diabo maquinar no meu coração. Mas não, ele continuou ali afirmando que tinha sido exatamente aquilo que estava parecendo ser.
E aí no verso 6 vai dizer: levando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, o sepultaram. Amados, você já viu alguém ser sepultado tão rápido? Até isso, irmãos, aqui foi diferente. Porque era comum se velar desde lá dos tempos passados, amém? Velório não é coisa de hoje, não. Mas aqui está dizendo que o caba caiu e morreu. E acho que tipo assim, não dá, enterra logo, para não dar mais tempo desse caba voltar daí. A gente ri, irmãos, porque a situação acaba sendo meio que engraçada. Porque quando eu parei aqui, disse, rapaz, foi ligeiro demais. Já tinha uns coveiros lá no culto já. Os cabas caíam, morriam e enterra. E o sepulcro também já estava pronto, né? Levando os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Eu não sei se a mulher chegava no final do culto, mas o culto aqui já durava 3 horas. Mas aí de repente, entra uma parecendo desavisada, mas não estava. 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Eita, meu Deus. Perdeu a oportunidade. Não sabia ela que já estava com o pé no buraco. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Ei, quem gostaria aqui de chegar à igreja e já ser recebida com isso aqui? Foi na hora que ela entrou, irmãos. Deus, percebendo a situação ali, esse negócio precisa ser resolvido aqui. Essa irreverência na minha presença aqui, Pedro, resolve essa situação aí. Ela entrou lá, vai lá e resolve logo. Dá uma oportunidade a ela, exorta ela, diz a ela que o negócio está pegando aqui. Aí Pedro mostra para ela. E aí Pedro diz assim, ó: eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto do marido. Verso 11: e sobreveio um grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram as notícias destes acontecimentos. Uau! Um culto um pouquinho prolongado, né? 3 horas. Hoje a gente fica reclamando com 2 horas. 3 horas de culto. Não sei se ia começar uma outra sessão, porque a mulher estava chegando agora. Eu não sei se já havia irreverência para chegar só na hora da bênção, mas aqui a bênção foi diferente. E eu acredito, irmãos, que eles estavam acostumados com os cultos de todo dia, normal. Mas até um dia que o normal mudou e o culto se encerrou com 2 mortos, instantaneamente, na presença do Senhor. Sabe, irmãos, eu não sei o que isso está falando para o seu coração, mas eu creio, irmãos, que a glória do Senhor vai se revelar. Eu creio que Deus vai manifestar a sua glória. Não sabemos em que momento que de repente Ele pode descer com a manifestação dessa glória. E o que eu vejo aqui claramente é que uma irreverência nessa presença. Pelo menos uma coisa, irmãos, eu creio que da mesma forma como Deus foi misericordioso. Vocês creem que Deus foi misericordioso com Ananias e com Safira? Sim ou não? Porque eles foram avisados. Aquele homem inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: ei, vocês estão correndo perigo.
É melhor se arrepender. Mas eles brincaram. Eu não sei você, irmãos, mas quantas vezes Deus já precisou, às vezes, nos corrigir sobre algumas coisas que a gente está falhando? Quantas vezes Deus já falou conosco para consertar algumas coisas na nossa vida? Pelo menos vamos ficar atento para, de repente, quando você vê a presença do Senhor sendo manifesta, seja rápido em se arrepender. Seja rápido em resolver a situação. Porque eu nem quero sofrer e nem quero presenciar. Irmãos, eu quero que o temor do Senhor venha sobre a igreja. Mas eu não quero que seja dessa forma, Senhor. Eu não quero que venha se espalhar a notícia que o culto de domingo à noite se encerrou com 2 pessoas sendo sepultadas. Eu estou falando sério. Eu não quero, irmãos. Mas isso pode acontecer ainda? Pode. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então você percebe que uma oferta... Irmãos, o que é que eu vejo aqui? Alguém que era generoso, alguém que gostava de dar, alguém que gostava de participar, alguém que gostava de estar junto. Eu não vejo aqui um relato dizendo que os apóstolos estavam pedindo para esse povo ofertar. Eles encheram o coração de alegria, de gratidão, de fazer as coisas para o reino de Deus. Mas de repente não tiveram cuidado com aquilo que é precioso. É por isso que Deus diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque o diabo encontrou o coração de Ananias e de Safira, e ele não só encontrou, mas ele conseguiu encher. É que Pedro diz: por que deixastes Satanás encher o teu coração? Vai, pode dar, mas dá com mentira. E aí, irmãos, o que aconteceu? Uma irreverência na presença gloriosa do Senhor trouxe danos para esse povo. Amém? Então, como eu falei, observe que a primeira palavra desse capítulo 5 é entretanto, né? E isso é um pensamento mesmo de julgamento, quando a gente vê essa palavra entretanto por conta do que estava acontecendo. E nós entendemos claramente mesmo. Eu lembro que um dia alguém me fez essa pergunta, se isso tinha sido um julgamento, se isso tinha sido de fato um juízo. E eu digo: irmãos, eu não sei onde você está encontrando dúvida, porque a Bíblia está sendo clara. Jesus já tinha avisado isso. Jesus, ele falou, irmãos, nós precisamos entender isso. Isso aqui é muito sério, muito sério. A palavra diz que Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Nós vemos na antiga aliança Deus tendo um cuidado com a irreverência do povo. Aí Jesus vem, ele diz: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas ele falou de um outro que viria. Talvez muitos nunca prestaram atenção no que Jesus disse. Jesus disse que qualquer pecado contra ele, qualquer pecado contra Deus, se arrependesse, teria perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não teria perdão. Qual é o pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Você percebe que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus Santo, é puro. E aí Jesus disse que ia, mas o outro viria. Ele é o nosso ajudador, mas ele é santo. E nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Nós estamos no ministério do Espírito Santo, que toda irreverência hoje é ao Espírito Santo. Toda blasfêmia que você falar hoje é contra o Espírito.
Então nós precisamos tomar muito cuidado, amados, muitas vezes até em julgamentos. Eu fui naquele culto lá, acho que aquele pastorzinho, acho que ele estava inventando aquele negócio lá, não tinha nada de Deus ali. Cuidado, irmãos, porque muitas vezes o Espírito Santo está te trazendo um alerta, uma mensagem para te salvar, e você começa a falar asneira contra o Espírito Santo. Irreverência. Irreverência. Não julgue também de repente um irmão que você vê. Você não sabe se ele está se manifestando no Espírito ou se é na carne, mas não cabe a você julgar. E tudo aquilo que nós fazemos com irreverência ao Espírito Santo, nós estamos correndo risco. E aí Jesus, ele alertou, ele disse que qualquer pecado que se arrependesse, haveria perdão. Mas o pecado contra o Espírito Santo. E aí nesse texto de Atos, eu lembro que eu tive uma certa dificuldade em falar com aquela pessoa, porque nós pregamos e falamos claramente que Deus não mata. Amém? E de fato Ele não mata. Diga, Deus não mata. Ele não mata. Mas alguns desminholados podem ir para a presença dele de qualquer jeito e vão morrer. Vai morrer. Vai morrer. Com irreverência, a presença morre. Mas Deus não mata. E eu tive uma certa dificuldade de falar para aquele irmão, porque ele, inclusive até usou, mas você não disse que Deus não mata? Digo, aqui Deus não matou. Se Deus quisesse matar, Ele não ia nem avisar. Mas Ele avisou. E Ele avisou através daquele do qual o pecado contra Ele não tem perdão. Através do Espírito Santo. E quando o Espírito falou, Ele não considerou. E aí, amados, veio um juízo instantaneamente. Então nós vemos aqui a oferta desse homem, né? Leva Ananias e Safira a reagirem, vendendo isso, e eles fazem de uma forma errada e tão rápido, colheram algo que eles não gostariam. A palavra do Senhor garante que tudo aquilo que nós plantamos nós vamos colher. Mas aqui eu posso ver uma plantação que eles fizeram e não puderam colher daquilo que fizeram. Amados, isso é tão sério, é tão sério. Eu nunca tinha parado para pensar sobre essas coisas. E hoje, infelizmente, você percebe que é uma das coisas que as pessoas ainda brincam muito na igreja. E eu estou falando aqui, inclusive, da oferta mesmo, de espécie, em dinheiro. Agora. Porque eu falei que tudo aquilo que você oferece, nós podemos ver os casos lá, não vai dar tempo de falar deles hoje. Mas nós vemos os casos dos filhos de Arão, nós vemos o caso dos filhos de Eli. E algo que você presta atenção, por exemplo, considerando hoje para a igreja, qual seria o pecado maior? O pecado de Ananias e Safira ou o pecado dos filhos de Eli? Que estavam se prostituindo com as mulheres que serviam no templo. Na entrada do templo, eles estavam se prostituindo com elas. Eles estavam tirando ofertas, né, de forma errada para o seu próprio bem. Mas, no entanto, eles não sofreram um julgamento como Ananias e Safira. Por quê? Porque naquele tempo a palavra vai dizer que a palavra do Senhor era rara. Aonde não tem a palavra do Senhor, não tem a presença manifesta dele. A Bíblia diz que a luz estava quase se apagando. A glória não estava manifesta. Por isso eles não sofreram. Lembra que eu falei? Não é adiado. Ou não é cancelado, é adiado. Eles tiveram julgamento adiado, mas sofreram julgamento do mesmo jeito. Os filhos de Arão foram oferecer algo, a melhor intenção, mas com irreverência. Se deram mal. Então, no oferecer, é a questão da irreverência. Mas aqui não, aqui a glória estava forte. A presença do Senhor estava forte. A lâmpada aqui estava acesa. E quanto maior a luz, quanto mais forte a luz, é mais fácil de ver todas as impurezas. Quando a lâmpada está se apagando, você vem para um culto com a camisa manchada, ninguém percebe. Se a lâmpada estiver ainda um pouquinho apagada, você vem de alguma forma e ninguém percebe. Mas quando a luz está brilhando, quando a luz está forte, tudo é visível.
E o que nós vemos aqui era que a presença do Senhor estava forte. Amém? Aleluia. Então, amados, nós precisamos prestar bem atenção sobre essas coisas. E como eu ia falando, eu nunca tinha prestado tanta atenção, mas lembra que Jesus ele dá uma instrução que quando você for ofertar, qual é a instrução? E se lembrar que tem alguma coisa de errado contra alguém, deixa de ofertar? Não. Deixa a oferta, vai lá, resolve a coisa com o fulano, aí volta e entrega a oferta. Por quê? Isso chegou por revelação para mim, irmãos. Porque Deus não quer só a oferta. Porque se ele fosse como os deuses, ele pode botar lá e pode voltar, não tem problema. Ele não quer só. E quantos sabe que um coração que não está perdoando não está de acordo com o coração de Deus? Então Deus diz, ei, é melhor que resolva. Quer ofertar? Quer oferecer algo para mim? Eu recebo de bom grado, eu me alegro, mas eu não quero só receber a sua oferta. Ao receber a sua oferta, eu quero lhe abraçar. Ao receber a sua oferta, eu quero tocar em você. Ao receber a sua oferta, eu quero mudar algo na sua vida. Ao receber a sua oferta, eu quero ser participante junto com você. Por isso, se apruma, se ajeita, bota em ordem as coisas para que eu possa receber você e você não sofreu dano. Se for ofertar e tiver alguma coisa, lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa a oferta, vai lá, resolve e depois volta. Eu creio por um dia aqui na hora de ofertar alguém lembrar e sair correndo para ir resolver alguma coisa com alguém. Mas é melhor que ele vá e volte a mãos e não sofra um dano na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos encerrar assim, essa mensagem hoje. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos vir à presença do Senhor com temor e tremor. E uma das coisas que me chegou por entendimento é que esses homens, esse casal, por exemplo, dá a se perceber, irmãos, que eles estavam querendo os aplausos, a glória do povo. Eles estavam temendo ao povo. Era o temor ao homem, se apresentando para o homem. E aqui onde entra essa questão, porque muitos pensam, todas as vezes que vem à igreja, eles estão se apresentando para o homem. Eu vou à igreja hoje porque eu vou lá para o pastor não pegar no meu pé. Ah, eu vou levar meu dízimo porque senão o pastor me cobra. Ah, eu vou ofertar porque senão o pastor pode achar isso. Não, irmãos, a palavra já diz, lá em Hebreu diz que aqui você entrega a homens, mas quem recebe é o Senhor. É o Senhor, irmãos, não sou eu que recebo o que tu oferece. É o Senhor quem recebe. E a palavra do Senhor vai dizer, Jesus diz que aqueles que querem receber a glória daqui, eles já receberam tudo, eles não precisam de mais nada. E o maior de tudo, irmãos, que aqueles que temem, a quem eles temem, a eles lhes servem. É por isso que tem muita gente hoje achando que estão servindo a homens, quando na verdade eles estão servindo a Deus. E por achar que servem a homem, ele sabe que eu não tenho esse poder de repente manifestar algo tão poderoso de você sofrer um dano na minha presença. Aqui você pode fazer assim, assado, fazer bem, não fazer bem. Eu não vou fazer isso, irmãos, porque a minha função não é essa. Mas uma vez que nós entendemos que servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, nós vamos tomar o maior cuidado para que a gente não venha sofrer esse dano, esse julgamento de imediato. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Você recebeu algo da parte do Senhor? Então, amados, nós vemos aqui não só uma irreverência, mas uma reverência com julgamento instantaneamente. Instantaneamente. E aí, como nós estamos falando sobre a manifestação da glória de Deus, nós vimos nos cultos passados, falamos um pouco sobre a manifestação da glória de Deus. E Deus, Ele quer se manifestar de maneira poderosa. E eu creio que nós devemos estar aguardando, sim, ainda aqui na terra, uma glória maior. Amém? Uma glória maior. Nós temos também, não deu tempo, falar sobre a glória futura que nós vamos receber e presenciar, que é o que nos aguarda na eternidade,
que lá nós veremos face a face, lá nós contemplaremos com os nossos olhos verdadeiramente quem o Senhor é. Irmãos, agora aqui, nessa passagem de Atos 5, já dá para ter uma ideia mais ou menos como é que nós vamos ter que chegar lá? Se aqui, porque amados, percebe-se que Deus manifestou só algo, não foi total ainda, mas lá Ele se manifestará de forma poderosa para nós. Então, irmãos, o que eu vejo é que nós precisamos cada dia mais buscarmos e nos melhorarmos no Senhor. Amém? E aí, estudando sobre Atos, como eu sempre tenho falado, sempre me chamou a atenção que essa igreja ela estava ali por conta dessa glória de Deus na vida dos apóstolos, na vida da igreja mesmo, os julgamentos eram instantâneos. Mas, amados, para o que está por vir, eu acredito que será um tempo glorioso, sim. Eu acredito plenamente que o final da igreja não será como o começo, ele será melhor, ele será poderoso. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio sim, Deus trazendo um avivamento ao coração de pessoas, purificando os corações, sabe, onde esses corações não vão encontrar mais nada a não ser o amor de Deus, a não ser mesmo o temor do Senhor. E sabe, irmãos, o que eu presenciei pela palavra e entendi e compreendi pela palavra, que o que nos segura na santidade, o que nos mantém na santidade e o que vai nos fazer continuar com o Senhor é o temor. Por falta do temor, Lúcifer não permaneceu no lugar de honra onde o Senhor colocou ele. Por falta do temor, Deus convocou aquele anjo e deu a ele, botou ele no alto nível, num lugar mesmo, sabe, de muito importante. Mas por falta do temor, ele não permaneceu lá. Adão e Eva não permaneceram na presença por falta do temor. Muitos e muitos não permaneceram por falta do temor. O que é que isso me trouxe de entendimento? Para que você não se desvie, para que você permaneça, a única garantia é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Amém? Eu vou ler só um texto aqui para a gente encerrar com isso. Ver se eu acho ele aqui rapidinho. Aleluia. 1 Pedro 1, 15 ao 17. O Senhor é bom. Próximo mês, irmãos, nós vamos estar falando sobre a obediência. E nesse aprofundamento que eu tive do Senhor, a falta do temor é o princípio da desobediência. Próximo mês nós vamos ter um ensino poderoso aqui sobre isso. E não adianta a gente estar falando para ninguém obedecer, fazer isso, aquilo. Se não tiver o temor, uma hora você vai desobedecer. Se não tiver o temor no coração, uma hora nós iremos desobedecer. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo do 15 ao 17. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo, também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós já lemos. Mas o 17, olha o que o 17 diz. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Percebe, irmãos, que o apóstolo Pedro, aquele que teve com o Senhor, aquele que teve a revelação, aquele que assistiu à morte de Ananias e Safira, aquele que viu a glória do Senhor descer, aquele que viu naquele dia de Atos ali, sabe, aquela
presença maravilhosa dele falar uma palavra e de repente uma multidão se render ao Senhor e toda a cidade, toda a cidade ficar sabendo do que estava acontecendo. Veja que ele não diz: portai-vos com amor. De fato nós precisamos andar em amor, amém? Mas o que garante, ele diz: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É o que o apóstolo Paulo contempla lá e completa em Filipenses 12, né? Quando ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, amados, é muito interessante a gente ver que as pessoas, elas costumam abrir a sua boca e dizer: eu amo a Deus, eu amo Jesus, Jesus é maravilhoso, o amor de Cristo é maravilhoso, e de fato é, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. Mas, amados, eu acredito que Adão, ele era muito amado, amém? Adão, ele era muito amado, mas o que aconteceu? Faltou temor e ele caiu. Jesus também era muito amado. Deus disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas o profeta Isaías disse que o temor do Senhor é o deleite de Jesus. Jesus se deleitou no temor do Senhor. Ele temia a Deus, ele temia ao Senhor. Então, o amor de Deus sobre o Filho Jesus fez com que, de fato, ele amasse o mundo, transbordasse do seu amor para com o mundo. Mas o que fez Jesus permanecer foi o temor do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero orar por você nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço perdão, Senhor, pelas irreverências, pelas vezes que negligenciei na sua presença, negligenciei com as suas coisas. Mas, Pai, a tua palavra tem gerado temor no meu coração. Eu tenho buscado, Pai, primeiro no teu temor a sabedoria, o conhecimento, o discernimento. Eu oro por toda a igreja, por toda a igreja, não só aqui, mas por toda a igreja, buscando o teu temor. Por toda a igreja, entendendo que o princípio da sabedoria, do conhecimento, da revelação é o temor do Senhor. Eu oro, Pai, por cada um daqueles que estão aqui hoje, Pai, que eles possam guardar em seu coração o seu temor.